Todo o dinheiro que eu gasto volta 7 vezes multiplicado para mim. Sucesso, gente. Já mostrei no outro vídeo, né? Olha, um terço que a Mônica Lacamo fez para mim. Um jamapala. Pega um negocinho que coloca na testa, que eu esqueci o nome. Então ela faz um trabalho maravilhoso. Quem tiver interessado aí, ela faz e entrega. É uns trabalhos manuais muito bonitos. Aqui é a previsão da semana. Você que é novo por aqui, gosta do trabalho. Eu tenho procurado postar vídeo toda semana, né? Todas as semanas, todos os dias, todas as horas, né? Para ajudar as pessoas. E ontem mesmo eu falei um pouquinho da astrologia védica. Não sou formada em astrologia védica, mas manjo alguma coisinha. Aqui eu vou falar sobre as previsões da semana. A gente começa com o astro dominante da semana, quem é? Lua, que está hoje, lua nova em Capricórnio. Júpiter, que está também bem. E Plutão, né? Ó, Plutão dominante aí, né? Ó, o elemento maior é água, que significa chuva. A lua já começa hoje chovendo, né? 13%. Então, é uma semana de chuva aí, ó. Aliás, desculpe, ar. Então, muita notícia chegando. Notícia de todos os lados, né? De todas as cores, de todos os lados aí. Assinatura de aquário. Muito boa. Assinatura de aquário. Legal. Vamos lá para o mapa da semana. Hoje é 21, a lua nova está em Capricórnio. Bem, quando o ano... Eu não fiz o mapa do ano civil, tá? Eu não fiz ainda. Acho que nem vou fazer mais. Mas a lua nova é a primeira lua nova do ano, que eu considero. Ela começa em Aquário. Mas se eu pegar o Space sideral, ela está em Capricórnio. Então, parabéns aquarianos, né? De Sol e Lua aí, muito bom. A Lua está em casa, a Vênus também. E o Saturno, né? Saturno vai sacrificar um pouco aquariano para quem está fazendo aniversário hoje, amanhã. Será em questão de relacionamentos, né? Na previsão mundial, eu pretendo fazer muito rápido isso aqui. São questões da semana, né? Como é uma previsão que eu coloquei, que eu falei do Kala Sapadosha, entendi explicar isso aqui, a gente já vê um avanço muito grande durante a semana pelas redes sociais. Tanto pelo Sol, pela posição do governante do país, que é o Luiz Inácio, é a questão da Casa 8, a questão que envolve educação, a questão que envolve multimídia, redes sociais, até para quem quer lançar também os seus produtos também é legal. Então o foco vai ser, mas ainda existe uma quadratura na educação, que é Saturno que está aqui, ó, fazendo uma quadratura. Existe alguma coisa, algum projeto, alguma coisa que precisa se deslanchar e resolver na questão da educação. Porque Mercúrio, ele em Capricórnio, a gente sabe que Capricórnio, ele ensina pelo karma, mas ele não é Júpiter. Se fosse Júpiter, a educação estava ótima aqui. Tanto que a gente tem Saturno no mapa da independência já na casa 3. A gente vê como a nossa educação, em alguns aspectos, ainda deixa muito a desejar. Mas ainda assim segue com Urano, né? Trazendo algumas novidades e revelações em relação à educação, alguma coisa também envolvendo estradas, talvez conserto de estradas, alguma coisa assim. O Sol continua no fundo do céu, só que em Aquário está 1 grau de Aquário, né? E Plutão aí fechando o ciclo dele, né? Quando esse Plutão entrar em Aquário, a gente vai fazer logo a quadratura com Touro, tá? Com Júpiter. Essa vai ser para desbancar realmente a economia, que será logo no início de maio, junho, até agosto, né? Vamos botar aí. Então, vocês que vivem de economia, já fiquem cientes, eu estou postando vídeo sempre. Então, aqui, as coisas durante a semana, eu acho que está bem fáceis, porque em termos de assuntos internacionais, porque o elemento dominante é o ar, então, fala de comunicação, tanto pela casa 11, a comunicação, tanto pela, vamos botar aqui, no poder executivo, no poder dos plenários, e também na casa 12, que tem relação com o dinheiro, coisas internacionais, vinda com projetos, né? Porque o lote da fortuna está em Libra. E também a casa 5, que é um outro elemento que está... Desculpe, a casa 6, que é outro elemento que está ativado com Júpiter. Questões trabalhistas, principalmente para a área da saúde e questões militares. Ainda tem bastante envolvimento aqui com Quirón, né? Aqui tem uma quadratura de Quirón, olha, com o Mercúrio, né? Então a gente sabe que essa quadratura tem relação com Quirón. Essa coisa aqui, se eu fosse pegar um mapa ancestral,
O Quirón leva quase 50 anos de retorno. Então a gente sabe que isso tem questão de documento, com coisas, com privacidade da casa 3 aqui, que estão na mão de gente superior, que Capricórnio é superior, Saturno é superior, tá? E tem relação com documentos, coisas do passado, com a questão militar. Quando eu falo militar, eu estou falando assim de delegado, eu estou falando de Polícia Federal, eu estou falando de pessoas, como é que fala, PM, toda essa área, tá? Eu não estou me especificando em um só. E a área jurídica, que envolve também aqui essa quadratura, durante essa semana, com documentos que estão retidos na mão de gente superior, que o Saturno, a gente tem que ter que ele é o executivo, ele é o policial do universo. E ele está justamente em Aquário, que fala que são coisas que estão fora do Brasil. Tá? Se ele está em Aquário, ele está fora. Esse aspecto também traz, assim, revelações internacionais um pouco puxadas, porque a Vênus está em cima de Saturno, né? E a gente sabe que o presidente anterior, a revolução dele foi com Vênus e Saturno. Então, isso aqui para o antigo presidente é um pouco negativo, porque na revolução solar dele, desse ano de 2022, a Vênus dele estava junto com Saturno. E agora justamente a Vênus está de retorno de novo aqui com Saturno. E isso não é um aspecto, não é muito positivo para ele. Ok? Sem puxar para um lado para o outro, que eu não estou falando nem bem nem de um nem de outro, porque se eu fosse falar, a gente teria que criar um canal só para falar o que vê, se é que tem alguma coisa positiva para se falar de alguém. Então, aqui, para a questão 5, a casa 5 está melhor para quem quer jogar, né? Uma pessoa me perguntou, Ângela, quem é que está melhor? Bem, começando pela semana, o lote da fortuna está em Libra. Então, para quem joga, faz jogo, eu tentaria aí Libriano de Sol Lua, tentar sorte, Aquariano e Pisciano. Esses são os signos que, se tiver que sair digamos, dinheiro, essas casas estão mais positivas, pelo lote da fortuna tá em Libra. Para algum libriano também, com um acordo de parceria. Mas voltando aqui à astrologia mundial, acordos também possíveis internacionais, até alguma ligação com a França, porque esse Urano tem uma certa relação com a Revolução Francesa também. A gente sabe que a França vai passar por uns aspectos ligados ao passado. Aqui durante a semana, o que eu vejo aqui é a Lilith, da casa 10. Então, eu, sem puxar saco para um para outro, que eu detesto isso, se tiver comentário negativo, por favor, que se retenha, igual uma pessoa às vezes comenta, tanto o Bolsonaro, o ex-presidente, está com aspecto ruim de Saturno com a Vênus em cima, porque ele trouxe isso no retorno solar dele, e ele tem a Vênus natal em Aquário. E o Saturno está terminando a fase dele em Aquário, né? Vai entrar em Peixe. Mas sendo que a casa 10, ela representa o governante, que está em Aquário também. Aqui a gente vê os dois exes, né, governantes, no fundo do céu, também em Aquário. O que pode ser o quê? Vai ser uma briga de dois lados. Por quê? Porque Lilith está em Leão. Quem rege a casa de Leão é o Sol, tá? Então a gente sabe que coisas vindas internacionais, escândalos internacionais, envolvendo assim, ministro, presidente, pessoas que, eu sempre falo que não precisa ser rei para carregar uma coroa, que tem muitos que tem esse título, né, sem ser rei do futebol, rei de não sei de onde, sei lá, tem tanto, né, o rei da música como Roberto Carlos, Xuxa, né, que a gente já viu aí. Então essa Lilith, ela mancha muito as pessoas do meio artístico. Então, o nome artístico das pessoas pode cair muito na lama com Lilith em Leão. Então, pessoa desse meio tem que ter muito cuidado. Segundo, o Sol está na casa oposta, ela está em Aquário, o que tira força ainda mais dessas pessoas. O ego pode cair. Isso representa o quê? Que a própria imagem também, embora a Lua está junto, apoiando, né? Mas a Lilith, ela olha para o Sol em Aquário. O Sol em Aquário não tem visibilidade, ele não tem evidência. Por isso que é bom os aquarianos até viajar, morar em outro país quando nasce em um determinado país, né? É bom ir para onde um país tem um Sol em Aquário. Funciona melhor, né? Porque o Sol do Brasil, tudo bem, em casa de Virgem até tem uma certa ligação. Então, aqui eu vejo alguma coisa querendo ser manchado. Tanto a imagem de como do ex-presidente, e como a imagem do atual presidente. E está relacionado do meio artístico, tá bom? Aqui, ó. Porque tudo, apresentador, locutor, radialista,
dançarino, pessoa que trabalha em circo, toda pessoa que lida com a arte. Também fala de infarto, tá? A gente tem que ter muito cuidado com Lilith, principalmente o leonino, né? Ministro, pessoa da área de... Por quê? O Sol está em Aquário, o Sol em Aquário não tem força. Tá? A força do Sol é em Leão. Ele em Áries, ele tem força, até em Sagitário, mas em Aquário não. É a queda do Sol. Então essas pessoas que estão com Lilith, artista, ministro, apresentadora, tem que ter cuidado com o infarto, porque o Sol está numa casa muito debilitada, que é no fundo do céu. E para quem estuda astrologia muito antiga, sabe que a casa 4 significa aquilo que a gente enterra e que representa realmente o fim da vida. A casa do fim da vida não é como os outros falam que é a casa 12, é a casa 4, que é a casa da pátria. Então, para os dois governantes, como a astrologia mundial, eu vejo que alguma coisa durante a semana já tem manchado, né? Vai continuar ainda na mancha aí com essa... Enquanto essa Lilith estiver em Leão, os governantes do mundo têm que ter muito cuidado, porque pessoas que têm nome proeminente caem na lama se tiver errado. E o Sol, que é o dono de Leão, ele está numa casa debilitada, ok? Isso que a gente tem que ver. Mesmo ele fazendo esse aspecto bom com Marte, ele fala da exposição tanto do governante atual como do anterior, por causa disso aqui, ó. Para quem entende de astrologia, não vem no meu canal falar abobrinha não, tá? Vai estudar astrologia, ou se achar que eu tô querendo puxar saco pro não. Igual a mulher, você tá... Não, eu não vejo coisa boa, nem de um lado nem do outro. Se eu fosse botar aqui, eu não tô falando, eu falo da astrologia. Se você tem a tendência de gostar de um de outro, eu respeito. Agora, se você discorda, aí é um problema seu, entendeu? Não é meu. É a forma que a cada um enxerga com os olhos que tem. A gente enxerga com os olhos que tem, com o conhecimento que tem. Infelizmente, as pessoas julgam com o conhecimento que tem, tá bom? Eu faço astrologia sem puxar de um lado para o outro. O que eu botei eu sei que o vídeo está grande, mas eu já falei desde 2022 que o Brasil está seguindo um karma, e esse karma tende a se finalizar extremamente um pouco difícil, será em 2026, com a conjunção de Saturno com Netuno em Áries, que será em Áries. Aí sim, nós estamos mudando de um ciclo de 36 anos, por isso que eu digo, estudar astrologia é muito bom. Falar somente de Lua, que é como a Lua entrou hoje, é muito boa, é ótima, né? Falar só de Lua, tudo bem, ela entrou em Capricórnio, eu sei que vai chover. É ruim para plantar espiga de milho porque o milho não cresce. É ruim para plantar empim porque eu sei que a lua em Capricórnio é ruim para plantar, dá bicho. Isso é fácil. Agora eu quero ver falar assim de ciclo. Porque o ciclo da conjunção de Saturno com Netuno foi em 1989. Esse ciclo fecha em 2026. Aí sim a gente está acabando uma coisa que acontece no Brasil, que é subir e descer. Subir e descer é como subir ladeira. A gente sai de um achando que o outro vai melhorar, a gente pega o outro achando que vai melhorar. Mas nós estamos inseridos nesse ciclo planetário, não só no Brasil, mas coletivamente. Eu espero que vocês entendam, porque nós vivemos no ciclo. Cada um tem que fazer a sua parte dentro de casa, como orar, como carregar, fazer isso aqui, ó. Eu faço minhas orações às 8 da manhã e às 6 horas todos os dias. Gratidão e namastê.